amores, vamos voltar aí para finalizar, né, o nosso regulamento, né? Até que enfim aí vamos concluir as regras do regulamento, tá? Bem, nós falávamos do procedimento administrativo, mas, né, o procedimento administrativo disciplinar, mas o regulamento também vai falar sobre sindicância. Nós mencionamos sobre a sindicância lá no comecinho das nossas missões, quando nós começamos a falar sobre o regulamento. O que seria essa sindicância? A sindicância, na verdade, é a preparação para um inquérito, é a preparação para a investigação. Então, a gente já falou sobre o inquérito administrativo, a gente falou sobre o procedimento administrativo disciplinar, e aí a gente falava sobre contraditório, sobre ampla defesa, possibilidade de que o indivíduo se defenda, porque de fato o inquérito está instaurado e existe a possibilidade final do julgamento, e aí é necessário que haja defesa. Como a sindicância ela é a preparação para a realização do inquérito, para que a investigação aconteça, essa sindicância ela não comporta contraditório, ou seja, não existe mecanismos para que o indivíduo ele se defenda, tá? Não vai acontecer mecanismos para que o indivíduo ele possa se defender. Não existe contraditório, é a preparação de fato, é a própria administração pública que vai estar verificando os atos que poderão acontecer e guardando esses atos para serem lançados no inquérito administrativo. Então, não comporta contraditório. A sindicância ela tem prazo para finalização. Instaurada a sindicância, instaurado o procedimento investigativo, ela tem um prazo aí de 29 dias para ser concluído, né? Mas poderá ser prorrogável. Tá? Olha, cuidado agora com esse prazo de 29 dias. Nós tínhamos visto lá no início um prazo de 29 dias que não pode ser prorrogado, tá? Aqui no caso da sindicância, você tem um prazo diferenciado, que é o prazo de 29 dias, que poderá ser prorrogado pelo secretário de Segurança Municipal. Tá? Então, o secretário de Segurança Municipal pode prorrogar esse prazo aí de 29 dias sem problema algum para a realização dessa sindicância. Bem, então a sindicância ela é o processo, a preparação para a investigação. Seria o procedimento que vai preparar o inquérito, a realização do inquérito administrativo. Não vai comportar contraditório e aí conclusão em 29 dias, para que, consequentemente, possa ser instaurado o inquérito administrativo. Lembrando que essa sindicância, ela vai poder ser prorrogável o prazo dela, desde que o secretário de Segurança Municipal, ele conceda essa prorrogação, ok? Bem, logo depois, o regulamento vai falar para a gente sobre o estágio probatório. Tá? E não especificamente ele vai dizer quanto dura esse estágio probatório, ele não vai dizer quais são os mecanismos, ele vai falar logo da exoneração no estágio probatório. Pessoal, o que seria essa exoneração no estágio probatório, né? Ora, do mesmo jeito que o indivíduo ele pode ser investigado quando ele já é efetivo no cargo, ele também vai poder ser investigado por atos infracionais que ele possa ter praticado durante o lapso temporal em que ele ainda está em análise, porque o estágio probatório serve para isso, para verificar se o indivíduo ele tem competência. Nós chegamos a mencionar em nossas missões anteriores sobre o estágio probatório, né, que é o lapso temporal em que o indivíduo ele verifica, em que a administração pública ela verifica se o indivíduo ele tem competência, se é cabível. Inclusive o regulamento fala, bem como o estatuto, que se verificar que o indivíduo ele não tem competência, tenta-se inclusive readaptar esse indivíduo em um outro cargo, né, para verificar se ele consegue realizar outras atividades afora aquelas atividades ao qual ele foi aprovado no concurso público. Então, a administração pública ela te dá uma segunda chance, né, para tentar fazer com que você continue no exercício, não necessariamente da função ao qual você foi aprovado no concurso, mas dentro da área ali da Secretaria de Segurança do município de Cabedelo, tá? Então, o regulamento te dá essa disponibilidade. Mas vamos dizer que durante esse estágio probatório, o indivíduo cometa uma infração dentro daquelas infrações que a gente listou. Então, o estatuto ele vai dizer
assim bem como o regulamento, que se o indivíduo comete uma infração dentro do estágio probatório, ele será exonerado. Ele vai perder o cargo, a sua vinculação ao cargo ao qual ele foi aprovado em concurso público, tá? Então, outro tópico aí, levantado pelo regulamento de suma importância, é a exoneração em caso de estágio probatório. Tá? Bem, o artigo 135 vai falar sobre a instauração do processo disciplinar. A gente já viu como essa instauração se dá, porque a gente já trabalhou prazo, a gente já trabalhou prova, a gente já trabalhou a questão aí da extinção de punibilidade, a questão de julgamento. Então, tudo isso está voltado para a instauração do procedimento disciplinar. E nós vimos, por último, dentro desse procedimento disciplinar, o julgamento. E nós falávamos dentro do julgamento da ideia, da possibilidade que o indivíduo tenha de ser condenado. E nessa condenação, né, ele será punido. E aí nós falávamos, inclusive, das agravantes e atenuantes relativos a essa punição. Mas pode acontecer do indivíduo não concordar com a punição que lhe foi aplicada, ou até as punições, porque a gente viu, inclusive, que é agravante o cometimento de mais de uma infração. Então, se ele não concorda com a punibilidade que ele recebeu, com a punição que ele recebeu, ele poderá apresentar um recurso. Então, o recurso é o mecanismo que o infrator tem de contestar, de reclamar a punição que ele recebeu por parte do fechamento, do julgamento, do inquérito administrativo. E aí, esse recurso ele será encaminhado para uma comissão revisora de justiça e disciplina. Então, dentro do procedimento administrativo disciplinar, haverá uma comissão que será formada, chamada de revisora, ou seja, revisão, aquela que vai receber os recursos de justiça e disciplina. Então, a comissão de revisora de justiça e disciplina tem a responsabilidade de analisar os recursos. Então, qual a função dessa comissão? Apreciar os recursos, analisar os recursos que lhes são apresentados e, consequentemente, julgar esses recursos, dizer se esses recursos eles são válidos e, consequentemente, a partir desse julgamento, anular, reduzir, manter a punição. Então, 3 seriam aí os movimentos de análise e julgamento dos recursos realizados pela Comissão Revisora de Justiça e Disciplina. Anular, né, a punição que foi concedida ao indivíduo mediante a apresentação daquele recurso. Então, ela recebe o recurso e ela julga aquele recurso procedente, ou seja, o recurso de fato procede. Ele de fato confere que aquela punição foi aplicada de forma injusta. Então ele vai lá e anula aquela punição. Ou então ele reduz, ele verifica que é cabível uma atenuante dentro daquele processo. Ele verifica que havia um bom comportamento daquele indivíduo que reduz a execução da sua pena. Então, ele vai lá e faz essa redução. Ou então, ele simplesmente mantém a punição porque ele verifica que mesmo com a impetração de recurso, o ato praticado, o ato infracional, condiz de fato com a autoria e materialidade que o indivíduo ele deve ser punido e que a punição aplicada mediante julgamento é uma punição totalmente cabível ao caso em concreto. Então, anula, reduz ou mantém a punição, tá? Bem, qual o procedimento para que ele possa realizar esses atos de anulação, redução ou manutenção através do seu julgamento? A legislação vai falar que ele vai ouvir o requerente, o indivíduo que recebeu a punição, então ele vai ouvir o indivíduo que está apresentando o recurso e ele também vai ouvir a autoridade que aplicou a punição, tá? Então a execução dessa análise recursal vai se dar através da oitiva do requerente e através também da oitiva da autoridade que aplicou a punição no caso em concreto, tá?
Quem vai compor essa comissão revisora de justiça e disciplina, tá? Ó, o procurador jurídico, o procurador do município, a depender do município, pessoal, vocês podem ter aí a figura de mais de um procurador. Alguns municípios você tem um procurador-geral do município e cada secretaria ela vai ter um procurador específico. Então, se a gente está falando da Secretaria de Segurança, você teria um procurador da Secretaria de Segurança. Se não houver, seria aí a figura do procurador jurídico. Em Cabedelo, tá? Você tem a figura do procurador-geral e aí, consequentemente, esse procurador-geral será o procurador jurídico que vai ser o presidente aí dessa comissão revisora de justiça e disciplina, tá? Além disso, você vai ter a figura do diretor administrativo da Secretaria de Segurança. Então, o diretor administrativo da Secretaria de Segurança, ele vai figurar nessa comissão como sendo o secretário. Então, procurador jurídico, presidente, o diretor administrativo da Secretaria de Segurança, o secretário, tá? E 3 integrantes, então, além dos 2, mas 3 integrantes como membros da Guarda Civil Municipal. Nós já tínhamos falado, inclusive, que para configurar o princípio da legalidade, legalidade material, nós teremos a obrigatoriedade de que nessa composição sejam tanto os guardas femininos como guardas masculinos, configurando aí o princípio da igualdade, tá? Então, 3 integrantes da Guarda Civil Municipal vão compor aí como membros a figura da Comissão Revisora de Justiça e Disciplina. Então, você teria procurador jurídico como presidente, o diretor administrativo da Secretaria de Segurança como secretário e 3 integrantes da Guarda Civil Municipal como membros, tá? Formando aí essa Comissão Revisora de Justiça e Disciplina para análise dos recursos. Quais são os tipos de recursos que poderão ser apresentados? Aí o legislador vai falar, pedido de reconsideração. Ora, o pedido de reconsideração, ele tem a ideia de que o guarda infrator ou o servidor infrator, ele vai estar pedindo para que a autoridade que aplicou a punição reconsidere a aplicação dessa punição. Então, na verdade, ele é encaminhado à comissão revisora, mas destinado à autoridade que aplicou a punição, requisitando dessa autoridade que ela reconsidere a aplicabilidade. O recurso hierárquico, você vai estar pedindo, o infrator vai estar pedindo ao seu superior hierárquico que analise a aplicabilidade da punição que foi efetuada mediante julgamento no inquérito administrativo. Esses 2 recursos, eles têm um prazo de 15 dias para impetração após o ato da punição, tá? Então, recebi a punição hoje, eu tenho um prazo de 15 dias. Lembrando que os prazos começam a contar no dia seguinte. Então, se eu recebi a punição hoje, vamos dizer, na quinta-feira, tá? Recebi a punição na quinta-feira, o prazo começa a contar na sexta, tá? Então, a partir da sexta-feira, começará a contar o prazo de 15 dias. Exclui o primeiro e inclui o último. Prazos contínuos, lembrar disso, E se o último dia do prazo cair em dias que não são considerados dias úteis, porque os prazos serão contados em dias úteis, eu vou contar o último dia para o primeiro dia útil subsequente ao término do prazo, tá? Então, 15 dias aí o prazo para o pedido de reconsideração e para o recurso hierárquico, seguindo as regras que a gente já listava. E, além disso, existe o pedido de revisão da punição. É nesse pedido que você vai pedir a redução, o cancelamento ou a anulação da punibilidade que te foi aplicada. Seria aí o pedido de revisão que é cabível, tá? Bem, e aí lembrar o seguinte, os 3 tipos de recursos que serão impetrados junto à Comissão Revisora de Justiça e Disciplina, esses 3 tipos de recursos terão o que a gente chama de efeito suspensivo, tá? O que é esse efeito suspensivo? É a ideia de que durante a análise do recurso, o indivíduo não poderá receber a punição.
Professora, independente do recurso que eu impetrar como infrator, sim. Independente se vai ser pedido de reconsideração, recurso hierárquico ou a revisão, o efeito será suspensivo. A punição que foi aplicada ao indivíduo não poderá ser aplicada enquanto houver a análise do recurso. Enquanto o recurso ele estiver sendo analisado, o indivíduo não poderá receber a punição. Ah, mas ele já está em cumprimento da punição e impetrou o recurso, tá? Cessa a punição. Então, cessará a punição que ele vai receber e só voltará se houver, de fato, a manutenção da punição através do julgamento, da apreciação e julgamento do recurso pela Comissão Revisora de Justiça e Disciplina. Então, o efeito suspensivo. O que é que a banca pode fazer, pessoal? Na maioria das vezes, quando a gente fala de efeito em concurso, a banca geralmente coloca que o efeito é devolutivo. E diz, é devolutivo porque suspende e mesmo assim a análise do recurso. Não, o efeito devolutivo significaria dizer que não haveria suspensão. A punição ela continuaria enquanto haveria análise do recurso. Isso não acontece no regulamento da guarda. Tá? O efeito ele é suspensivo. Esqueça o efeito devolutivo. Se a prova falar, você vai logo riscar a questão, porque ela não tem relação com os tipos de recursos apresentados. O efeito ele sempre será suspensivo. Tá? É necessário que aconteça a análise do recurso, o julgamento do recurso, para que aí possa acontecer a aplicação ou o retorno da aplicação da punição que foi apresentada ao indivíduo, tá? Bem, tínhamos falado em prescrição, falamos aí em prescrição. Pessoal, no finalzinho do regulamento, o legislador trouxe para vocês alguns prazos prescricionais, que vão justamente, de certa forma, firmar a ideia daquela extinção de punibilidade que nós trabalhamos na nossa aula anterior, quando falávamos ali de julgamento, tá? Na nossa missão anterior, nós trabalhamos a concretização do julgamento. E aí, falamos da extinção de punibilidade e do arquivamento do processo administrativo. Então, no finalzinho do regulamento, o legislador ele trouxe essa disposição relativa à prescrição, tá? 3 são os prazos prescricionais. Então, eu preciso memorizar esses prazos prescricionais? Sim, principalmente porque a gente está falando de números. Né? Em números, a banca geralmente gosta muito de cobrar e inverter essas numerações relativos ao período que a gente vai estipular agora. Tá? Então, 3 prazos prescricionais. Primeiro prazo, 1 ano. Quando é que vai prescrever relativo a 1 ano? A pena de advertência. Dada a pena de advertência, se não houver a aplicação da punibilidade dentro do prazo de 1 ano, extingue a punibilidade mediante prescrição, tá? Pena de repreensão e suspensão, prescreve em 2 anos. Então, passado o prazo de 2 anos, a administração pública, mesmo com o julgamento, não aplicou a pena de repressão e suspensão, prescreveu, não pode mais fazer. As demais penas, tá? Elas prescrevem num prazo de 5 anos. Passado o prazo de 5 anos, não apliquei a punibilidade, prescreveu, extinção da punibilidade com arquivamento do processo administrativo. Então, vamos lá? Revendo, pena de advertência, prescrição em 1 ano. Passou 1 ano, não posso mais aplicar a punibilidade, arquivamento do processo administrativo. Pena de repreensão e suspensão, 2 anos de prescrição. Passou os 2 anos, não apliquei a pena, não posso mais, arquivamento por extinção de punibilidade. Demais penalidades, que não sejam essas que a gente citou acima, prazo prescricional de 5 anos. Passado o prazo de 5 anos, não apliquei a pena, não poderei mais aplicar esta pena. Consequentemente, arquivamento do processo com extinção da punibilidade. Bem, o Instituto da Prescrição foi o último instituto que o regulamento trabalha. Ele vai falar depois das disposições finais. Essas disposições finais, elas têm relação aí com
a questão do lapso temporal ao qual a lei ela vai ser publicada. Então, o legislador prevê lá, essa legislação ela entra em vigor no ato da sua publicação, ou então ela tem uma vacância legislativa, ela vai esperar um prazo legislativo para ela ter funcionabilidade. É o que a gente chama de disposições finais, tá? Mas com o Instituto da Prescrição, nós finalizamos o conteúdo do Estatuto. Bem, pessoal, espero ter ajudado vocês, né? Acho que a gente conseguiu fechar todo o Estatuto com as informações importantes que serão cobradas na prova de vocês, né? E finalizamos esse conteúdo e eu desejo a vocês uma ótima prova. Eu desejo que vocês acertem todas essas questões relativas ao Estatuto e ao regulamento, tá? Um cheiro para quem é de cheiro, um abraço para quem é e abraço.